Bom dia a todas as pessoas. Vamos dar início à primeira reunião ordinária do Grupo de Trabalho do Plano Preventivo Chuvas de Verão, GT-PPCV 2025-2026. Convido para fazer parte da mesa o secretário Osmário. Por favor, secretário, venha aqui para a mesa, o Hassan e o inspetor Bispo. Queria lembrar que todos precisam assinar essa lista de presença, então, quem não assinou, por favor, assine até a saída do evento para constar na próxima ata. E passo a palavra agora ao secretário executivo de Mudanças Climáticas, José Renato Nalini. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Vamos começar outra vez, trabalhar no nosso plano de prevenção de chuvas. Nós já pedimos a alteração da portaria para que seja só esse o nome, não é mais chuva de verão. No primeiro semestre, ainda nós tivemos que prorrogar um mês, porque as chuvas prosseguiram. Então, é melhor a gente deixar só plano de prevenção de chuvas, né? E tudo indica, o Hassan está aqui, ele que sabe essas coisas, a gente só é surpreendido. Tudo indica que nós vamos ter um regime assim de surpresas, né? Eu acho que o tempo está tão transformado por nossa própria responsabilidade que não dá mais para acertar tudo, né? Então, vamos ficar preparados para aquelas chuvas que ainda vão encontrar a cidade inteiramente impermeabilizada, muita gente vulnerável, né? Vamos ver se a gente, com a nossa expertise desses períodos, vamos poder pensar em não perder vida nenhuma, né? E atender aquelas pessoas que mais necessitam. Então, qual é a pauta aí? Bom, vou chamar agora a Isabel Camargo, que coordena aqui pela Seclima o PPCV, e a pauta de hoje vai ser a portaria SGMC Clima número 80, que cria o Grupo de Trabalho PPCV 2025-2026, e também a nova portaria que o secretário acaba de falar para o Plano de Prevenções às Chuvas, também sobre os membros do Grupo de Trabalho PPCV 2025-2026, informação do calendário das reuniões ordinárias do PPCV, informação da data de entrega dos planos de ações, contendo o detalhamento dos procedimentos e abertura para as considerações dos demais órgãos. Então, passo a palavra agora para a Isabel. Bom dia, bem-vindos a mais um ano do Plano Preventivo de Chuvas. Por enquanto, eu vou me referir a ele ainda como PPCV, porque a alteração da portaria está em análise. Então, por enquanto, a gente ainda é Plano Preventivo Chuvas de Verão, ciclo 2025-2026, e a portaria que instaura esse plano já foi publicada, a portaria SGMC Clima número 80, que instituiu esse grupo de trabalho que todos nós fazemos parte. A novidade desse ciclo é que nós fizemos a inserção da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Tem alguém da Secretaria? Oi, bem-vinda, Luciana, prazer te conhecer. Por enquanto, a Secretaria de Direitos Humanos não tem atribuições, então eles estão aqui como convidados para entender um pouco sobre o plano e a gente entender como eles podem se inserir, né, quem sabe futuramente eles podem ter alguma atribuição, se entenderem que tem algo a adicionar e a contribuir no plano. Então, como eu falei, e como o secretário Nalini já adiantou, a gente está fazendo a alteração da portaria do plano preventivo para que ele fique sendo contínuo, né? Ele não tenha mais um ciclo pré-definido. Então, quando a nova portaria for publicada, o plano vai se chamar Plano de Prevenção às Chuvas, né, PPC, porque ele vai estar atuando sempre de forma contínua. Nós já encaminhamos essa revisão da portaria para todas as secretarias que compõem o plano, todos vocês fizeram as suas recomendações, as suas adições, ou não
viram óbices a portaria, então nós já fizemos esse compilado, já revisamos a portaria com a contribuição de vocês e submetemos a nova portaria para análise da assessoria jurídica da SGM. Então, atualmente está em análise, está na Casa Civil da SGM, e quando a nova portaria for publicada, nós avisaremos, nós comunicaremos a todos vocês, e a gente espera que até o final do ano a portaria nova seja publicada. E aí a gente vai oficialmente chamar o PPCV de PPC. O processo, sei que trata dessa alteração, é esse aqui, vocês já usaram ele, mas aí se vocês quiserem tirar uma foto para sempre acompanhar o processo, vocês fiquem à vontade. Então, agora, os órgãos, né, secretarias que compõem o plano são 14, não são mais 13, com a adição da Secretaria de Direitos Humanos. E a portaria atual, ela ainda estabelece que cada órgão publique, até o dia 10 de outubro, o plano de ação. Então, nós já criamos um SEI para o plano de ação essa semana, e aí eles devem chegar na secretaria de vocês até o início da semana que vem, para que vocês possam incluir o plano de ação de vocês nesse instrumento processual. Lembrando que a Secretaria de Direitos Humanos não precisa fazer um plano de ação, porque ainda não possui nenhuma atribuição, mas as demais secretarias precisam fazer essa inserção do plano de ação até o dia 10 de outubro, porque a Seclima precisa aprovar esse plano pelo menos 3 dias úteis antes do início da fase de execução, que é dia 1º de novembro. E depois a coordenação, que fica a cargo da Defesa Civil, precisa aprovar também esse plano antes da fase de execução. Então, a gente vai mandar o SEI para vocês adicionarem o plano de ação de cada um nesse SEI, e a gente vai solicitar que vocês apresentem esse plano de ação na próxima reunião, que já é em outubro, porque esse plano também precisa ser apresentado antes da fase de execução. A próxima reunião do grupo vai ser no dia 10 de outubro. Então, a mesma data da apresentação é a data de entrega no SEI. E agora, passando para o calendário das próximas reuniões. As nossas reuniões são sempre às segundas e sextas-feiras de cada mês, com exceção dessa primeira, que foi na terceira sexta-feira do mês. Mas aí o calendário até o final do ano é esse aqui. Então, a próxima reunião é no dia 10 de outubro, quando a gente vai solicitar que vocês apresentem o plano de ação. Esse é o calendário do ano que vem. Por enquanto, ele está indo só até maio, porque nós estamos considerando o PPCV como um ciclo, não como um ato contínuo. E são essas as informações principais. Muito obrigada. Quem tiver alguma dúvida, é só falar comigo depois da reunião. Todas essas datas serão encaminhadas, né, Bel? Sim, a gente já vai mandar o invite para vocês. Obrigada. Eu vou passar agora para a mesa primeiro e depois abrir para todas as secretarias. Então, passo primeiro a palavra para o Hassan. Bom dia, secretário. Em nome de quem eu cumprimento toda a mesa. Bom dia a todos os presentes. Bom, para variar, eu sou sempre aquele mensageiro do Apocalipse, né, que traz as informações que faz com que este plano seja operado pela Prefeitura de São Paulo e gerenciado aqui pela Seclima. Bom, a gente pôde observar que nos últimos meses nós tivemos períodos muito secos, né? Agora, no mês de setembro, que é esperado quase 67 milímetros de chuva, né? O acumulado para os 30 dias, até agora choveu 1,9. Né? Ou seja, para 60 nós temos ainda uma boa caminhada, mesmo tendo previsão de chuva aí para segunda e terça-feira, chuva com rajada de vento, né? E o modelo está indicando ventos de 80 km por hora. Ou seja, isso significa que se a chuva ocorrer e mais a rajada de vento, nós vamos ter queda de árvore na cidade, vai impactar todos os paulistanos, né? Inclusive, quem vai ter um sobretrabalho é o pessoal da Enel, né? Com relação a isso. Bom,
A gente sabe que, por histórico de índice de chuva na cidade de São Paulo, a gente pode dizer que nós estamos debutando na Organização Mundial da Meteorologia, que nós já temos um histórico, né? E esse histórico meteorológico ele já pode ser considerado um dado para pesquisa, para planejamento, para uma série de coisas, porque ele já tem 30 anos, a média, né, considerada pela Organização Mundial, tem que ter 30 anos. Bom, eu como engenheiro, eu sempre acreditei que média dá para fazer com 2 dados, né? Eles querem 30, ou melhor, 30 anos. Então, nós atingimos essa marca dos 30 anos, e pelo histórico dos dados da Prefeitura de São Paulo com relação aos acumulados de chuva, nós já passamos por períodos secos, ou seja, nós tivemos inverno finalmente esse ano, porém extremamente seco, é o mais seco da história das nossas medições. E o que vem depois dessa parte mais seca é que a chuva acaba se recuperando. Então, mesmo tendo atuação de forma fraca do fenômeno Laninha, né? Ou seja, o resfriamento das águas do Pacífico, nós estamos esperando chuvas acima da média, principalmente para outubro. Ou seja, ela deve recuperar esses índices pluviométricos, né? Para que a gente tenha uma normalidade climatológica. Ou seja, acreditamos que a primavera, isso é uma previsão, gente, né? Então, não dá para cravar 100%, mas se a gente for analisar os históricos que nós temos, isso tem ocorrido, ou seja, depois de um período muito seco, vem um período com muita chuva. Nada que a gente já não tenha visto, né? Mas é bom se preparar, porque nós teremos aí chuvas, e para o período do plano, que começa em novembro, né, secretário? E vai até março, nós estamos esperando chuva dentro da normalidade. E o que é a chuva dentro da normalidade? Significa que, por exemplo, janeiro, dos 31 dias, chove 27. E desses 27, pelo menos 20 tem ocorrência de chuva em forma de pancada com alagamento ou transbordamento de rios e córregos. Então, nada que a gente já não viu, nós vamos ver agora. Não existe nada assim fora da curva, mas é um período que chove bastante na cidade de São Paulo. Principalmente janeiro, fevereiro e, às vezes, dezembro entra nessa conta. Por conta do período seco, isso deverá chegar. Então, era isso, secretário, que eu tinha para informar. Muito bem. Obrigada. Passo a palavra agora ao inspetor Bispo. Tá funcionando, não tá não, né? Agora ligou. Bom dia, secretário, a mesa aqui. Bom dia a todos. Bom, como o Hassan já falou, né? Todos nós vamos ter um grande serviço aí à frente aí, né? E principalmente a Enel, né? Que é um parceiro nosso aí que a gente tem que trabalhar em conjunto sempre, né? Temos uma certa dificuldade, principalmente quando cai as árvores, né? Principalmente o pessoal reclama muito das árvores, né? Bom, o ano vai começar para nós agora, ou o mês seguinte. Bom trabalho a todos, tá? Um bom dia a todos. Obrigada, inspetor. Ouviremos agora o secretário Osmário Ferreira. Bom dia. Como o Hassan falou, a gente tem um desafio muito grande. Que a gente tem o secretário Jesse, que ele faz articulação com as subprefeituras, então os subprefeitos já estão preparados a não tirar férias, não descansar e terem 24 horas de trabalho. E aqui o Sérgio Tomás é nosso diretor, nosso maestro da zeladoria urbana, que tem como missão pouca coisa, todos os piscinões, todos os córregos, todos os hidrojatos, toda a zeladoria da cidade de São Paulo. Então, são os 3 pilares, né? O Fabrício deve estar chegando, os 3 pilares da zeladoria, né? Quando a gente tem esse período de chuva, há um impacto muito grande na zeladoria da cidade, seja por enchente, seja por entupimento de galerias, seja por até mesmo o dano ao asfalto em muitos locais.
e a Secretaria da Subprefeitura já tem se debruçado com isso. O GS já tem conversado com os subprefeitos para realmente se alinhar nesse sentido, e a gente tem a expectativa de que, como nos outros anos, e como é a intenção do plano, fazer um trabalho integrado para que a cidade sofra o menos possível. Já há 2 anos que a gente está na limpeza urbana, a gente consegue entregar a cidade, após todos os eventos, de uma maneira com que a cidade acorde sem locais com alagamento. Acho que a maior marca do prefeito Ricardo Nunes é essa resposta rápida aos eventos, esses eventos que realmente causam um transtorno muito grande. Um exemplo que nós tivemos esse ano, em janeiro, aqui na subprefeitura da Freguesia, tivemos uma chuva gigantesca que há muitos anos não tinha, e conseguimos, pela manhã, com todos os esforços, entregar a cidade. E essa é a intenção, realmente fazer com que a cidade de São Paulo ela seja resiliente, se recupere o mais rápido possível. Obrigado. Fabrício, agora já seria você. Queria saber se você quer ouvir um pouquinho ou se você já quer... A gente fala, acho que rapidinho, acho que é importante. Bom dia a todos. Acho que, doutor Nani, importante esse comitê de ações preventivas do plano de chuvas, né? Porque a gente, hoje de manhã a gente está vendo que na segunda-feira já vem chuva, né? Aí o pessoal pergunta, essa estiagem de 3, 4 meses aí tava durando até demais, né? Porque realmente foi um período muito longo sem grandes chuvas, porque nos anos passados a gente teve eventos em julho, em junho, e esse ano, praticamente de maio em diante, a gente não teve nenhum problema com chuvas. Então, é sempre importante a gente voltar a estar todo mundo alinhado. Acho que todo mundo aqui tem muita experiência nesse período de chuvas, né? Não só o corpo da prefeitura, mas todos os atores que trabalham em conjunto. No caso ali das secretarias das prefeituras, formalmente estou eu e o Osmário pela Secretaria Executiva de Limpeza Urbana, mas também o Jess, que é o secretário executivo, né, que articula as subprefeituras, porque cada momento de chuva a gente vai ter em cada momento, em cada local da região, e o Sérgio, que é o nosso diretor de DZU, que são as equipes da secretaria que acabam sempre entrando em ação junto com as equipes de limpeza urbana naqueles momentos que a gente tem de eventos, seja de vento, de alagamento, né, as equipes de drenagem, os piscinões, né, então a gente faz todo o controle e a manutenção. Então, esse time da Secretaria de Subprefeitura está à disposição para que a gente esteja bem alinhado, né, uma inovação que a gente está fazendo com relação às equipes de poda. Nós vamos ter uma equipe de plantão, são 7 equipes que vão ficar no período de madrugada, porque antes elas tinham um horário até meia-noite, 1, e elas tinham que sair. Nessa vez a gente já vai entrar no período de chuvas com elas já trabalhando, 7 equipes trabalhando a partir das 10 da noite, para já virar a noite. Se não tiver chuva, ela vai trabalhar nas marginais, nas avenidas que tem trabalho que é feito só de madrugada. Então, para que a gente não tenha, como a gente teve lá em novembro de 2023, aquela questão foi um feriado, pegou um feriado, pegou domingo. Então as equipes elas estavam era folga, né? Então a gente vai ter esse planejamento. Retomamos aí a todo vapor a drenagem na cidade, não só a limpeza dos piscinões, né, a verificação das bombas, como também um mutirão de poda para a gente chegar aí no período de chuvas com o menor estoque possível, junto com também a Enel está aqui com relação às árvores que estão na fiação, e também um mutirão de hidrojato, porque a gente tenha todas as galerias limpas. Ontem mesmo a gente teve ali uma ação no Cambuci e encontramos a galeria bloqueada, né? Então é importante essa ação preventiva, mas sem dúvida esse trabalho conjunto, né? Aqui na mesa está a Defesa Civil, o Centro de Gerenciamento, que nos dá as informações, né? Aqueles boletins aguardados, né? Fica todo mundo naquela expectativa que a chuva passe bem longe, vai para o ABC, fica no interior. Mas brincadeira, acho que tá todo mundo, todos juntos, acho que é super importante. E doutor Nanini, e a sua experiência conduzindo essa ação conjunta, ela é super importante.
Então, colocar toda a equipe da Secretaria de Prefeituras à disposição. A gente entrou no começo do ano, já estava no período de chuva, então agora a gente está tendo a oportunidade. E também a equipe da varrição, né, a gente está entrando num novo contrato, eram 6 lotes, a gente está indo para 11. Né, então as empresas ganhadoras vão ter um território menor para tomar conta e também com mais serviços. Mas é um período de transição, quer dizer, é um período também, tem empresas novas chegando, então a gente tem que ter esse alinhamento, esse ajustamento conjunto. Mas agradecer e colocar à disposição a Secretaria. Que bom que o secretário Fabrício trouxe boas notícias, assim como o Hassan também, o Osmário e o inspetor Bispo. E seria interessante a gente lembrar que o vice-prefeito também está fazendo um grupo de trabalho em relação a podas. Até a Enel faltou essa reunião dessa semana, né? Foi notada. E está caminhando bem com uma porção de ações novas. Houve uma exposição pela Priscila, da Secretaria do Verde, sobre o inventário arbóreo, que é algo que está despertando atenção, não só do Brasil, né, Fabrício? Você sabe que tem a Prefeitura de Cascais, em Portugal, está interessada em fazer o mesmo programa lá. É um programa pioneiro. O secretário ligou para o Serginho de Belo Horizonte. Olha aí. Não, ele ligou por conta do inventário. Está todo mundo, muita gente. Muito bom. Então tem boas notícias. Vejo como a cidade está sendo encarada com muito carinho, né? Com muito zelo, muito cuidado, e é assim que tem que ser. Qualquer ordem agora. Agora vamos chamar as secretarias, os órgãos, para falar um pouquinho nessa primeira reunião. Então, eu convido o Marcelo Guidolin, do CT, Secretaria de Transportes. Alô? Bom dia, secretários, a todos da mesa, bom dia a todos os colegas aí da Prefeitura. Preparado para mais um ano, né, do Plano Chuvas de Verão, que para nós da CT é contínuo, né? É um plano chuvas né, de todos os meses, não há o verão, pode ser verão, inverno, qualquer estação do ano. Nós estamos sempre à disposição, sempre prestativos, sempre em estado de observação, como diz o meu caro amigo Hassan, sempre no aguardo aí, que nunca venha, né? Que tomara que as chuvas sejam moderadas, que se faz necessário, mas que a CT sempre está preparada aí para, se a cidade entrar em estado de atenção, estarmos com toda a operação pronta para a população, para o benefício da população. Isso aqui, só para depois eu vou passar, vou colocar no grupo SEI. Isso aqui é o nosso plano Chuvas de Verão 2025-26, tá? Então será colocado no SEI da prefeitura e estamos à disposição para todos os órgãos o que for necessário. Obrigado a todos. Muito obrigada. Convido a Cristiane Leonora da Conceição de Smades. Bom dia a todos. Estou representando a Secretaria de Desenvolvimento Social, de Assistência e Desenvolvimento Social. Nós também, desculpa. Nós também já começamos, né, a fazer o nosso plano preventivo. Faremos agora em outubro, dia 6, 7 e 8, um seminário com as nossas redes de serviço dos territórios, as supervisoras dos territórios, até para a gente poder elaborar esse plano de forma mais efetiva, junto com os nossos serviços da rede. Estamos também fazendo uma equipe mais qualificada nesse ano e capacitada para o atendimento das emergências, até com veículos adaptados para que a gente chegue com uma maior velocidade e eficácia ao atendimento. E é isso, pode contar conosco também. Estamos juntos, tá bom? Muito obrigada. E agora, representando a Secretaria de Educação, Thalita Mota Justino.
Bom dia. Bom, a gente está redigindo ainda o plano, né? Mas a gente já começou a fazer ações como de educação, que basicamente a gente concentra muito na formação dos professores. Na realidade, esse ano a gente está fazendo uma grande ação que chama Olho na COP, nas escolas, né? Das crianças fazerem trabalhos, produções com a temática da justiça climática, muito por causa da COP, mas isso vai ser um trabalho que vai ser continuado ao longo desse ano e no próximo ano também. E a gente já tem alguns contratos com parcerias para fazer a implementação de cursos em relação às mudanças climáticas. Então, esse ano vai ter, em outubro, no próximo ano vai ter pelo menos 2 cursos voltados para os professores. E é isso aí, a gente precisa mandar ainda o plano até dia 10, né? Thalita, eu queria só reforçar, é muito importante que vocês indiquem os locais que podem servir de abrigo, caso tenha alguma emergência climática. Então, isso para a gente é fundamental, e o ano passado não deu certo. Então, se você puder nos ajudar. Sim, a gente encaminhou. É que isso não é da nossa alçada, mas o setor teria que falar diretamente com o secretário, o setor de prédios, que a gente não tem não tem mesmo essa responsabilidade de indicar as escolas, assim. Obrigada. Nós encaminharemos um ofício ao secretário. Eu acho que de esportes não tem ninguém, né? Estão com a virada esportiva esse final de semana, também estão com bastante atividade. Secom, Eliana e Isabela. Quem que vem falar? Isabela? Uma notícia ruim, né? Sim. Bom, nós da Secom estamos super abertos. A gente sempre está presente aqui, ouvindo todas as secretarias, ouvindo todas as demandas que vocês trazem, que é super importante para a geração da campanha. E mais um ano aí. E a gente está junto nessa mais uma vez. Obrigada. SMSub já falou aqui o secretário Fabrício, o secretário Osmário. O Jesse e o Serginho querem falar alguma coisa? Por favor. Bom dia a todos. Estava digitando aqui para o secretário Fabrício falar sobre um ponto específico, e ele também falou, de imediato ele falou, fala sobre o comitê. Nós estamos implantando nas 32 subprefeituras o comitê de governo local, com participação de todas as secretarias, representantes regionais das secretarias, e tem tido um resultado positivo com relação às articulações que precisam ser feitas no território. Eu estava falando agora, a gente tem acompanhado, por exemplo, Boimirim, onde o prefeito fez a primeira reunião, o secretário Naline estava lá, Cidade Ademar também, né? E a gente tem percebido, assim, além dos órgãos os órgãos municipais, tanto as secretarias como as empresas municipais, a gente tem convidado também a Enel, convidado a Sabesp, enfim, todos esses órgãos que atuam no território da cidade de São Paulo, referente a essas articulações e essas ações que precisam ser feitas em cada momento, não só nos novos investimentos que estão sendo feitos, mas também referente a esses eventos extremos. No Boimirim, por exemplo, essa semana, a Flávia estava precisando muito das equipes para fazer desfazimento referente a ocupações irregulares, e ela acionou direitos humanos, SMADs, enfim, foi muito rápida a ação e foi positiva. Então, deixo aqui a sugestão, a pedido do secretário Fabrício, para que a gente utilize esses comitês de governo local, principalmente no momento de crise, né? Eu estava lembrando aqui também a questão da enchente que teve no Pantanal. No Pantanal, nós não tínhamos uma articulação muito rápida com relação ao atendimento das famílias. A gente aos poucos, foi resolvendo, mas demorou e a população cobrou. Enfim, a gente precisa também acelerar essas questões. Acho que é isso. Acho que complementando, o Serginho vai falar, mas o comitê de governo local é essa integração local. Em janeiro e fevereiro a gente teve alguns eventos em Itaquera, alguns eventos em Sapopemba, na Zona Norte, na Brasilândia, e
essa configuração aí, Defesa Civil, hoje, ela é ligada às secretarias de subprefeituras, lá na subprefeitura, mas por ser segurança urbana, tem algumas que não tem tanta conexão. SMADs, né, o SAS, né, habitação, que tem que entrar com o cartão. Então, essa integração com as equipes de limpeza urbana, de zeladoria, porque quando você tem um evento, você precisa de todas as equipes ali. Então, na Brasilândia, por exemplo, as equipes da Sé, do centro, foram ajudar durante a madrugada a limpeza lá na comunidade que estava embaixo d'água. As equipes de DZU, elas se deslocam na cidade e muitas vezes as outras subs elas emprestam também. Então, essa integração ela é fundamental e os comitês são exatamente esse âmbito para que o subprefeito, que é o prefeito na região, ele possa ter à disposição dele essa gama de informações e contatos rapidamente. Bom dia a todos. Eu sou o Sérgio, diretor do Departamento de Zeladoria Urbana. O departamento vai trabalhar 24 horas por dia. Vamos ter 7 equipes na noite, tá? E 15 de dia para fazer o suporte. Estamos, a pedido do secretário, fazendo mutirão nos locais que já tiveram histórico de muita queda de árvore: Lapa, Butantã, Santo Amaro, Vila Mariana, Pirituba, toda a Zona Oeste. A nossa equipe ela vai continuar fazendo mutirão, ela não vai parar de fazer o mutirão, ela vai ficar rodando essas subprefeituras com mutirão de podas e depois nós vamos avançar com os mutirões de remoção. Sobre os piscinões, a gente já voltou a trabalhar. Sobre a drenagem, a gente está fazendo alguns mutirões, muitas vistorias em bocas de lobo e galerias de ramais. A nossa equipe também de córregos, elas estão bem concentradas em algumas subprefeituras chaves com histórico de alagamento em córregos, como Campo Limpo e região. E contem com a gente, com o que precisar, vamos estar 24 horas por dia no ar. Só peço assim, quem for falar, para falar no microfone, porque está sendo gravado e transmitido, então não é nem para a gente interno. Eu só queria aproveitar a zeladoria e pedir para vocês enviarem depois para a gente no seio do plano de ação, que nós vamos encaminhar para vocês, um cronograma de limpeza dos bueiros e dos ramais, porque essa informação é muito importante para a Secretaria de Saúde, para eles fazerem também o controle de roedores, assim que vocês terminarem a limpeza. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Agora, representando o CIURB, eu convido o engenheiro Milton José Barbosa. Bom dia a todos. Eu sou Milton Barbosa, sou engenheiro de carreira de CIURB e nós já estamos providenciando o plano preventivo de chuvas de verão. A equipe de planejamento já está trabalhando nisso e eu tenho reunião com o secretário Marcos Monteiro na semana que vem para concluir esse plano e até o dia 10 ele estará nesse SEI que foi informado. Ok? Obrigada. Secretaria do Verde, não veio ninguém, né? Então, SEAB, Amanda Cortez. Bom dia, eu sou Amanda Cortez, trabalho lá em SEAB, na Coordenadoria de Trabalho Social. Eu não sou a representante oficial desse grupo de trabalho, os dois indicados por SEAB estavam impossibilitados por questão, enfim, um está de licença médica, a outra em férias, mas pediram para que eu comparecesse para depois levar tudo que for tratado aqui hoje para esses representantes e dizer que SEAB também já vem trabalhando aí em construir esse plano para ser entregue aí na data e a gente já tem se organizado também por conta dos cartões emergenciais, enfim, a solicitação desses cartões para
para tanto o cartão mesmo em si, que é um contrato do Banco do Brasil, e recurso para isso, né, para quando for necessária a utilização. Obrigada, Amanda. Esse é um ponto de atenção que toda vez dá problema. Toda vez. É um cartão de emergência. Aí é a SUB que tem que instruir o processo, porque a assistência social ela faz o acolhimento, mas a questão do cartão é uma coisa que a gente precisa estar bem alinhado. É uma questão que o prefeito Ricardo nos cobra muito, que ele quer no dia, ele quer na hora. Então a SUB às vezes não põe alguém para abrir o processo, tem que a gente abrir, passar para eles, alguém precisa catalogar e o cartão disponibilizar. Acho que é importante, é um ponto de atenção no comitê, é o fluxo do cartão emergencial. Obrigada. Agora convido, representando a Secretaria de Saúde, a Magali. Bom dia a todos. É um prazer estar participando novamente, né, desse plano preventivo de chuvas. O nosso objetivo, acho que assim, do grupo é a prevenção de riscos e a preparação para o plano, né? Então, nosso objetivo está nessa prevenção. Esse ano comigo está participando José Eduardo, do Programa de Populações Expostas aos Desastres da Secretaria de Saúde. A gente tem várias ações em conjuntas, né? E agora nós estamos em fase de capacitação dos nossos servidores e dos nossos agentes comunitários de endemias para o PPCV. Tá? A Secretaria de Saúde está à disposição, acho que a gente faz um trabalho excelente quando a gente trabalha em conjunto, a gente vê o quanto esse plano dá certo em todas as ações. E é isso, nós estamos aqui à disposição. Então, obrigada. Obrigada, Magali. E agora, representando a SP Regula, eu convido Felipe Hoffmann Paulino. Alô, bom dia a todos. Sou Felipe da SP Regula, eu trabalho na parte de coordenação das coletas, coleta domiciliar, coleta seletiva, hospitalar. E como eu falei na última reunião do último ciclo, a SP Regula, a gente estava pensando em manter o plano chuva de verão e estender ele o resto do ano, e a gente manteve. Não teve muitas chuvas nesse ano, então a gente não precisou acionar muito as equipes, mas a gente já está com esse plano de contingência caso haja alguma emergência, né? E falar também sobre nossas ações de educação ambiental, que a gente vai reforçar bastante. A gente estava previsto para começar em novembro, nesses pontos que tem mais incidência de alagamento. Como agora o Hassan falou, vai antecipar para outubro as chuvas, então a gente vai ter que mexer nesse cronograma, antecipar essas ações de educação ambiental nesses locais. E eu também gostaria de solicitar, por gentileza, acho da CT que precisa disso, os pontos de alagamento atualizados, para a gente poder incluir no nosso plano, para nossas ações de educação ambiental e para a nossa operação de coleta antecipada esses pontos, tá? E queria dizer que a gente está sempre à disposição, qualquer coisa, só contar com a gente. Beleza? Obrigado. Pode ser na férias, não pode. Tem portaria que não pode. Eu acho que o importante é a questão da coleta, porque o lixo, geralmente é o lixo que acaba indo para as galerias. Não é um trabalho conjunto da Regula com a Celimp. A gente está tendo muito lixo rasgado, os lixos residenciais, e aí acaba não indo na coleta, né? Então é um problema que, assim, ficam duas empresas para fazer o mesmo serviço, seria a coleta de lixo, né? Mas nesse ciclo, quando tem previsão de chuva, a gente não olha o contrato. O caminhão vai passar, viu o lixo, pega. Não, é da Celimp. Não interessa. Vai passar para pegar. A gente já está combinado isso com as empresas, está acertado, então a gente vai... interessante, Felipe. A gente tem feito esse trabalho com a sacaria já há alguns anos tranquilo. Esse ano, acho que uma atenção é a questão dos containers. Perceber que aquele dia vai chover, tentar bater os containers antes. Você falou agora, eu lembrei de uma coisa.
A gente está implantando agora coleta aos domingos, que a gente não tinha em São Paulo. Então a gente começou a colocar, que teve aquele problema na Zona Leste, qual que é o nome daquela comunidade? Foi lá no Emelindo, lá. Que foi Isso, e aí teve um problema no domingo, e a gente não tinha equipe para mandar. Aí teve que, correria para poder chamar coletor para montar a equipe. Não, agora estamos com equipes prontas já aos domingos, batendo todos os containers. Então, para poder tirar esse caos de segunda e terça-feira, que são os dias mais pesados da coleta, né? Mas a gente está com bastante atenção. A coleta lateral, ela tem, os containers de coleta lateral, elas têm ajudado porque ele é fechado, mas os containers verdes ainda acabam tendo uma problemática. Um dos locais que sempre alaga e tem muito container é o Ticoatira. E eles todos acabam sendo levados, né? Ticoatira, também em extremo leste também a gente tem bastante problema com container, porque a gente implanta container onde o caminhão não tem acesso, não consegue entrar. Então, Zona Leste ali no extremo, muita viela, esses pontos a gente começa a instalar, a gente tem que instalar container. Mas a gente, nesse período, a gente está pensando em aumentar a frequência em todos esses pontos para poder evitar esse acúmulo de lixo nos equipamentos. Tá bom? Obrigada, Felipe. E agora convido a Luciana Rodrigues de Freitas, representando a Secretaria de Direitos Humanos. Bem-vinda agora ao GT-PPCV. Bom dia a todos. Eu sou, então, a Luciana Rodrigues de Freitas, mas é a Lu Freitas. Já tenho uma experiência dentro da Prefeitura, passei pela Secretaria de Justiça, conheço a realidade de subprefeitura, trabalhei na comunicação da subprefeitura de Santo Amaro, nos altos momentos, né? Está aqui o bispo conosco, e os problemas ocorridos aí durante o período de chuvas. E essa realidade agora, eu trabalhando na assessoria de gabinete da Secretaria de Direitos Humanos. Primeiramente, quero agradecer, e expor aqui também o agradecimento da nossa secretária Regina Santana, primeiramente para participar nessa fase como observação, né, como observadora, a secretaria como observadora, mas também agradecer à Secretaria de Subprefeituras, em nome do Jesse, que a gente está fazendo também parte dos grupos aí locais, né, do governo local, e isso está sendo importante, essa interação, entender, levar também o olhar das humanidades, tudo que a Secretaria de Direitos Humanos, e às vezes fala assim, nossa, a Secretaria de Direitos Humanos também cuida disso? Ah, ela também faz isso? São 20 coordenações, né, 20 núcleos de trabalho que cuida desde criança, primeiríssima infância, passando por outras idades, até a pessoa idosa. Então, isso é muito importante também expor lá na ponta final. E olhando para o plano e pelas ações e pela vivência, né, em relação ao período de chuvas, fica aí realmente necessária essa força-tarefa e esse entendimento do que se pode ter melhores protocolos para atendimento e até mesmo aonde buscar o suplemento ou complemento. Neste caso, eu posso falar que, já observando e fazendo esse comparativo, há duas situações. Dentro da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, há a Secretaria Executiva de Segurança Alimentar, Nutricional e Abastecimento, que pode e já foi acionada em outras situações, como o caso do Jardim Pantanal, no emergencial para socorrer com alimentação, porque pela Secretaria Executiva de Segurança Alimentar, temos as redes de apoio, onde é feito mesmo as marmitas, onde é feito mesmo a alimentação, por uma logística, uma distribuição muito mais rápida. Isso acontece de madrugada, isso acontece nas primeiras horas, então isso é importante também, isso eu vou propor mais para frente aqui com vocês, um melhor protocolo, um atendimento para colocar também à disposição. E uma outra área que eu gostaria de ressaltar é o que a gente tem, que é a coordenação de população vulnerável, população de rua, que não é só a rua, é a população de calçada também, também as pessoas que ficam muito próximas a áreas aí de córregos e regiões aí que a gente sabe que vai trazer alagamentos, por causa dessa colocação, muitas vezes, de
barracas, tendas, em lugares que a gente sabe que é ponto ali que é vulnerável e que vai trazer futuramente aí situações também se tornando ponto de alagamento. Junto com a SMADES, a SMDHC trabalha muito fazendo esse apoio também, esse operacional, e eu acho que agora, fazendo parte do grupo aí para o plano preventivo, isso vai ser muito mais explicado e vai aproximar, né? E vai fazer aí a contribuição ficar mais completa. Agradeço. Muito obrigada. Eu queria perguntar se a mesa quer fazer alguma consideração, se alguém aqui da mesa. Bispo, por favor. Só para relembrar o que foi dito aqui, né? As chuvas que vão vir agora, nós da Defesa Civil já estamos com uma outra equipe na área do Butantã, nossa equipe de resposta. Antigamente não tinha, então a gente montou 2 equipes durante o dia que vai contribuir naquela área do Butantã para fazer os atendimentos lá. Que o Butantã, acho que foi no início do ano, teve um alto índice de árvores e alagamentos no local. Então, só avisando os senhores, nós temos mais 2 equipes trabalhando para somar no apoio aqui ao cidadão de São Paulo. Aqui. Muito obrigada. Queria aproveitar para convidar todos, semana que vem, na quinta-feira, dia 25, às 14 horas, nós faremos nosso workshop sobre o orçamento climático, agora já oficializado, né, dentro do plano de metas, é a meta 111 do plano de metas, e esse orçamento ele vai estar em todas as secretarias, então é muito importante que vocês estejam presentes, vai ser às 14 horas no Centro Cultural São Paulo. Secretário. Danilo, quer falar um pouquinho? Bom dia a todos. Eu sou o Danilo, da área institucional da Enel. Mais uma vez agradecer o convite para poder participar aqui do comitê, né? E informar que a Enel já está, na semana que vem, a gente já começa a divulgar para todos os stakeholders o nosso plano verão, que é das ações emergenciais, e fica um pedido se a gente pode trazer o diretor de operações aqui para apresentar esse plano verão aqui para todos, né? E a gente está com um plano de contingência para situações emergenciais preparado, e para esse próximo final de semana também. Então, estaremos todos a postos aí. Agradecer todo o apoio que o Fabrício está dando para nós lá com a comunicação, com a Semisub, e a gente melhorar essa comunicação e trabalhar em conjunto com a Prefeitura. Então, a Enel vai estar sempre disposto a trabalhar em conjunto com a Prefeitura e reduzir os impactos aí para a cidade toda. Obrigado. Só para deixar claro para vocês, o final de semana vai ser tranquilo, vai ser bom, com sol, temperaturas altas, que é principalmente a pré-frontal, que é a entrada dessa frente fria, trazendo bastante umidade aqui para a região sudeste. As chuvas acontecerão na segunda-feira, principalmente entre segunda e terça-feira, tá bom? É isso. É o último almoço de domingo, tranquilo, antes do verão. Então, agora passo a palavra ao secretário Renato Nalini para suas considerações finais. Eu queria agradecer a presença de todos. Veja como essa reunião, que é a primeira, está bem frequentada, né? Tivemos o privilégio de contar com o secretário Fabrício, que é tão ocupado, né? Toda hora sendo chamado em 32 espaços, fora os demais, né? Mas isso mostra que a gestão do prefeito Ricardo Nunes está muito unida e coesa, né? Que coisas que não existiam em outras gestões, assim, todo mundo conversar, todo mundo dialogar, todo mundo estar na mesma sintonia, né? Isso é o que se chama sinergia, e o resultado é um serviço mais adequado às necessidades de São Paulo, um atendimento à população, como o prefeito fala todo dia, o que você vai fazer hoje para melhorar a situação de quem mais precisa. Nós estamos fazendo isso, né?
E esse plano, então, não é alguma coisa só para se pensar, planejar, é um plano que funciona, né? Então, é muito importante que cada um se sinta assim, responsável por trazer sugestões. O que é que a gente pode fazer melhor? Onde é que houve falha? O que é que nós podemos oferecer de criatividade, de engenhosidade e de eficiência para que nós não tenhamos mais mortes, não tenhamos essas ocorrências que... nós não queremos esse ranking, né? Das maiores enchentes, dos maiores desabamentos, dos maiores deslizamentos, criança perdida na enxurrada. Não é isso que a gente quer, né? E que o inventário arbóreo, com a colaboração da Enel, também traga um pouco mais de segurança e, junto com ela, o amor pela árvore, né? Então, não adianta nós plantarmos sábado as árvores e o pessoal pedir para remover toda hora. Não quero árvore em frente da minha casa, cai muita folha, né? Quem que me mostrou? O Osmário mostrou uma foto aí, a pessoa reclamando de sujeira, a rua está suja. E eram só folhas na calçada, né? Folha que é uma coisa saudável, uma coisa que vira compostagem, volta para a natureza. A natureza nos ensina a economia circular. Nós é que não aprendemos, nós somos maus alunos, né? Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Nossas reuniões são objetivas e terminam no horário. Obrigado.